Olá pessoal, meu nome é Gregory Carneiro e esta é mais uma aula do nosso curso de filosofia voltado para o ensino médio. Algumas aulas atrás, a falar sobre os primórdios da filosofia. É claro que a gente não poderia começar a falar em filosofia sem falar um pouco sobre o período em que a filosofia simplesmente não existia. Então a gente comentou um pouco sobre o mito. O mito de fato não é só uma matéria importante para a filosofia, mas é importante como um marco zero, como uma espécie de ponto de partida de todo o pensamento racional. Então vai ter influências na maneira como a gente pensa a própria noção de sociedade, a própria noção de ciência, conhecimento, a própria noção do que é a verdade. Tudo isso passa, de alguma maneira, pelas maneiras como a gente concebe o mito e como a gente entende o mito. A filosofia, quando surgiu, e a gente viu isso um pouco na aula sobre os pré-socráticos, aquela aula geral, a gente entendeu como que a filosofia surgiu como uma explicação rival, uma explicação que buscava rivalizar com a explicação mitológica. Claro que a maneira como eu coloquei foi uma maneira para pontuar e para que vocês tivessem elementos suficientes para identificar um pré-socrático, identificar esse pensamento que pela primeira vez desafiou o mito de maneira direta. Mas é claro que, explicando assim em termos gerais, às vezes uma dúvida ou outra pode ter ficado pelo caminho, talvez tenha faltado aqueles exemplos mais fortes de modo a fazer a gente fixar. Então eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês que não existe motivo nenhum para a gente tomar a filosofia pré-socrática como uma filosofia maluca ou uma filosofia talvez ingênua demais para os nossos padrões de hoje, e nenhuma filosofia difícil de entender. Então, a gente vai estudar alguns pré-socráticos que eu selecionei, entender um pouquinho do pensamento deles e, de certa forma, ilustrar a aula passada. A aula que a gente teve sobre os pré-socráticos em gerais, concebidos enquanto uma unidade do que a gente pode chamar de pensamento pré-socrático. Então, vamos lá. O primeiro filósofo que eu quero falar, para mim, é o mais representativo de todos os filósofos pré-socráticos. É o Tales de Mileto. Eu, inclusive, citei ele na aula passada. Na verdade, nesse curso eu já citei o Tales mais de uma vez, porque realmente ele incorpora de uma maneira muito curiosa o pensamento filosófico como um todo. E essa opinião não é uma opinião pessoal. Na verdade, outros filósofos concordam. Qual é? E vocês podem se lembrar da aula passada para responder a seguinte pergunta: qual é o desafio maior quando a gente está pensando na filosofia pré-socrática? A resposta é simples. A gente não tem muita coisa escrita, obras que a gente pode falar que vieram diretamente daqueles filósofos pré-socráticos. O caso do Tales é emblemático. A gente não tem aqueles pequenos textos que a gente chamou de fragmentos em relação ao Tales de Mileto. O que a gente tem são comentários de outros filósofos que conheciam a filosofia do Tales de Mileto. A gente tem o que a gente chama de doxografia, citações, Tales, textos que chegaram para a gente. Qual é a ideia que a gente tem que guardar deste filósofo, Tales de Mileto? Para ele, aquela busca do princípio unificador, do fundamento de todas as coisas, da cosmologia, o princípio de tudo era água. Tudo é água, ele dizia. O princípio de tudo é água. Agora, para a gente que escuta esse tipo de coisa que o Tales falava, pode parecer de fato um absurdo, mas veja, o pensamento, se a gente for entender as razões pelo qual Tales pensou que tudo era água, a gente vai ver que não é tão absurdo assim. Vamos pensar no quadro. Agora que vocês estão vendo o quadro, vamos colocar aqui o pensamento Tales de Mileto. Vamos pensar com ele aqui por um momento. Tales, diz a história, viajou quando era apenas um estudante para o Egito. A primeira coisa que o Tales observou no Egito era como o rio Nilo servia como o grande
criador, né, a força de irrigação, tudo que existia nas margens do Nilo. Favoreceu muito a agricultura no Egito, de modo que o Egito era um grande celeiro alimentava, de certa forma, toda a antiguidade. Ele observou de uma maneira muito direta como que a água que existia aqui no Nilo servia como princípio de germinação, então um princípio da vida nas margens do rio Nilo, no Egito como um todo. Ele observou também que os processos de mumificação retiravam todos os líquidos que tinham nos corpos das múmias. Então ele percebeu que a água, ao mesmo tempo que era o princípio criador da vida, também era o princípio da morte, porque faziam os corpos apodrecerem mais rápido. No caso das múmias, isso era notável. A falta d'água também, claro, causava rapidamente a morte. Os antigos, eles sabiam que uma pessoa sem água rapidamente morreria, porque, bom, a água é essencial à vida. Isso começou a repercutir na mente do Tales, e ele passou a reconhecer, como a gente sabe hoje, claro, que a água era um elemento extremamente importante. Mas esse, digamos, é o começo da história. O povo antigo, o pessoal da antiguidade, eles conseguiam observar que existem certas coisas que às vezes estavam em certo estado mais sólido e de repente aquilo poderia até pegar fogo e mudava o estado e virava apenas cinzas, ou então algo estava em um estado mais mole e depois que colocava no fogo ficava mais rígido. Então o povo antigo, né, esses habitantes da antiguidade, em especial aqueles que estavam querendo pensar em alguma coisa, eles percebiam essas constantes mudanças nas coisas. Existem matérias que são mais moles, matérias que são gasosas, e existem coisas sólidas. Vamos pensar aqui junto com Tales. Ele percebeu que em determinadas temperaturas essa água que estava em estado líquido ficava gasosa, virava uma espécie de vapor. Essa mesma água, em contato com baixas temperaturas, virava gelo. Isso, pessoal, levou o nosso amigo Tales a pensar o seguinte: espera aí, se existem coisas gasosas, existem coisas sólidas e existem coisas líquidas, e essas coisas às vezes transitam, é gás e vira algo líquido, e às vezes é sólido e vira líquido, ou então é sólido e vira gás, parece o comportamento da água. O raciocínio do Tales foi pensar imediatamente que todas as coisas que existem são baseadas, se comportam como a água. Veja que não é um raciocínio tão absurdo. E é óbvio que ele percebeu, junto com aquela experiência no Egito, que a água também tem esse poder de, digamos, criar a vida, também destruir. Realmente a água para o Tales não era água como a gente concebe hoje a água, simplesmente como esse elemento químico H2O. Não. Para Tales, a água era muito mais que isso, era quase como uma entidade divina. Mas não levem isso para aquele lado teológico. O Tales, ele chegou nessa conclusão observando as coisas. Ele não perguntou para o Rapsodo o que o Rapsodo achava da água, não. Ele investigou, ele usou da própria razão, ele estava fazendo filosofia. Existe uma frase muito bonita. Ele tanto considerava isso uma entidade divina que o Tales disse a seguinte coisa: todas as coisas estão cheias de deuses. Vocês podem estar assim pensando: poxa, mas o professor ele apenas quer chamar a atenção da gente sobre a força desse filósofo que é o Tales de Mileto. Só ele pensa isso, que é para a gente memorizar. Não, longe disso.
Veja, vamos ler juntos aqui uma coisa que um grande filósofo mais recente falou sobre o Tales. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, como a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-las a sério? Sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque faz sem imagem e fabulação. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento tudo é um. Nietzsche falou isso em A Filosofia na Época Trágica dos Gregos. Veja como Nietzsche, nesse pequeno trecho que a gente leu dessa obra, uma obra, na verdade, bem da sua juventude, né? Ele consegue resumir muito bem a importância de estudar os pré-socráticos. De fato, Tales de Mileto, de uma forma que a gente pode dizer até inocente, consegue ser um filósofo de grande relevância e marcar uma posição. E não é por outra razão que eu comecei explicando a filosofia dos pré-socráticos de maneira concreta pelo Tales de Mileto. Ele tem talvez uma espécie de genialidade que só aquela pessoa que não tem ainda as amarras de uma carga e uma responsabilidade de honrar os seus antepassados, uma certa liberdade que só um pré-socrático poderia ter. E eu acho que ele não decepciona em realmente ser esse filósofo autêntico, que é, no fim das contas, o espírito da filosofia. Eu estou tentando aqui com vocês falar assim os pré-socráticos que eu acho mais marcantes. Isso não impede, claro, que vocês busquem, pesquisem sobre os pré-socráticos de maneira diferente. Tem um pré-socrático, na verdade é uma dupla. Fala em um, na verdade você tem que falar do outro, que é Heráclito e Parmênides. Esses dois filósofos são famosos, e a maioria das pessoas colocam ele como a primeira grande rivalidade da filosofia. Por que a gente fala dessa maneira? Porque Heráclito e Parmênides têm duas ideias completamente antagônicas do que, digamos, seria a realidade. Heráclito, a gente viu rapidamente a escola dele, ele era da escola jônica. O grande mote da sua vida, né? Ele era conhecido, na verdade, sobre um filósofo recluso, triste, porque ele observava a multiplicidade das coisas, a constante mudança, e, é óbvio, ficava impressionado com aquilo e, de certa forma, um tanto triste, porque na ideia dele, a ideia sobre a compreensão do cosmos do Heráclito pode ser representada na sua frase mais famosa, que é: não se pode entrar nas águas do mesmo rio 2 vezes. Existem diversas traduções. Por que Heráclito pensava isso? Porque nós não podemos, é claro, nós, enquanto seres humanos, durante o tempo, nós mudamos, nós temos ideias diferentes, compreendemos as coisas de maneiras diferentes, mas é claro que a realidade também, as águas do rio, elas também mudam. Então, o Heráclito, ele pensava nessa alegoria das águas do rio para representar esse mundo em constante mudança, aqui se diferenciando um pouco da maneira como a gente conceituou os pré-socráticos, a impossibilidade do homem de compreender as coisas do mundo sob um princípio único. Veja que Heráclito era um tanto radical nessa maneira de ver o mundo, porque rapidamente a gente consegue pensar nessa maneira como ele vê o mundo, como que a própria noção de conhecimento
ela fica complicada. A verdade, o nosso conhecimento sobre as coisas, a gente nunca quer que esse conhecimento mude. Se a gente sabe de alguma coisa, então a gente sabe para sempre. Agora, as verdades no mundo do Heráclito, elas nunca são assim. Por quê? Porque as águas do rio mudam, a realidade muda, sempre mudando. Assim, é claro que, pensando assim, de uma maneira heraclitiana, vamos pensar junto com o filósofo. Heráclito, ele chegava em uma árvore e ele observava aquela árvore. Aí no outro observava que aquela árvore tinha mudado um pouco, tinha caído as suas folhas. E ele se focava nessa diferença. E ele voltava no outro dia e via que aquela árvore tinha pegado fogo e tinha virado puras cinzas. E ele pensava, bom, então a árvore ela não existe mais, o que aconteceu? Agora são essas cinzas que são a árvore, esse resto de galho, esse carvão. E ele voltava no outro dia, ele via que o vento tinha levado todas aquelas cinzas e deixado só um pouco do carvão. Então ele pensava, bom, o que é aquela árvore que eu conheci? Aquilo mudou, aquilo passou. Veja, são como as águas passaram. E ele pensou, bom, então eu não tive conhecimento nenhum. Heráclito se questionava se ele tinha de fato tido conhecimento sobre o que era aquela árvore, sobre aquela constante mudança da árvore. Parmênides, que era membro da escola eleata, tinha um pensamento totalmente contrário à noção que Heráclito tinha da realidade. Para Parmênides, essas mudanças que ele observava na árvore que queimou era nada mais nada menos que o mundo sensível. Era um mundo feito para mudar de fato. Porque a realidade em si, a realidade mesmo, aquela captada pela razão, veja, o Parmênides ele incorpora mesmo essa noção filosófica mais forte. A realidade mesmo, o que ele chama de mundo inteligível, na verdade não se move. Então, se a gente fosse colocar uma frase, um jargão como esse do Heráclito, que a gente não se banha nas águas do mesmo rio duas vezes e tudo muda, a gente pode dizer que a frase básica do Parmênides era que nada muda. Então, dessa maneira muito curiosa, né, digamos, dois filósofos pensando racionalmente, chegando a duas conclusões completamente diferentes, deu mais ou menos o tom da primeira grande rivalidade da filosofia. Alguns filósofos, inclusive estudiosos contemporâneos da história da filosofia, tendem a dizer que essa rivalidade entre Heráclito e Parmênides nunca de fato foi encerrada, e outros filósofos carregaram para si essa rivalidade. Digamos, a rivalidade de que existe um mundo imutável e a realidade de que, na verdade, o mundo está em constante mudança e as coisas que a gente pode falar sobre esse mundo são inexistentes, na maioria das vezes, ou pequenas verdades. A gente vai ver isso no futuro, claro, mas um grande exemplo dessa rivalidade que permaneceu, ainda que em um menor grau, tenha sido a rivalidade dos tipos de filosofia entre Platão e Aristóteles. A gente vai entender, não se preocupe. Apenas guardem que Heráclito e Parmênides tinham essas duas rivalidades na base do pensamento. Um dizia que tudo mudava e o outro dizia que, na verdade, nada muda. Só as aparências das coisas mudam. A realidade mesmo não muda. Outro filósofo que eu queria falar com vocês e que é de certa forma importante até para o pensamento atual é Demócrito. Demócrito é um dos expoentes, na verdade ele é considerado um dos grandes sistematizadores do pensamento atomista, que é um átomo para um pré-socrático. Não é muito diferente da ideia do que a gente tem de um átomo, que a gente tinha pelo menos de um átomo há 100 anos atrás. O átomo é basicamente o indivisível. A gente pode entender a filosofia atomista,
que é muito bem representada na figura do Demócrito da seguinte maneira: Parmênides e Heráclito brigavam porque um não aceitava muito bem as coisas do mundo sensível e outro aceitava apenas para dizer que aquilo era pura ilusão e que a gente tinha que focar no mundo inteligível. O atomista, ele queria mais ou menos conciliar os dois. Ele falava, olha, a gente tem esse mundo sensível de fato, mas a gente percebe que tudo que é material, tudo que está na natureza, veja, tudo que está na physis, lembrem-se disso, é divisível. Se é divisível, mas a gente ainda consegue ver, mas existe um momento que a gente vai dividindo e a gente vai chegar em uma partícula que a gente não consegue mais dividir. Essa partícula é tão pequena, mas tão pequena que a gente não consegue ver, mas ela existe. E ela constitui todas as coisas. Essa partícula é o átomo. Mas aí vinha a grande complicação. Peraí, se tudo é constituído por átomos, como que você explica a mudança? Outra coisa que existe junto ao átomo na teoria atomista dos pré-socráticos é o vazio, ou o que a gente pode chamar na ciência de hoje como vácuo. Veja como a filosofia pré-socrática é muito interessante em dar esses novos, talvez uns esquemas que hoje são vendidos como grandes genialidades, mas a filosofia tem pensado isso desde o berço, desde o início. Então, a maneira como o atomista explicava a mudança das coisas era pela presença, pela existência desse vazio. Vamos para o quadro. Veja, a gente está falando aqui então o atomista. Para ele, todas as coisas que existiam, vamos colocar aqui uma pequena caixa, poderiam ser divididas infinitas vezes, até chegar um pequeno momento que você não conseguiria dividir e tudo que você teria seria um átomo. Esse átomo pequeno, tão pequeno, você não poderia dividir. É isso que é a doutrina do átomo, permaneceu a doutrina do átomo até mais ou menos o fim, o início do século XX, como apenas o indivisível. Coloca aqui o que não se pode dividir. Tudo bem, mas basta isso? Não, porque o pré-socrático já ele tinha que dar conta da mudança. A mudança, para eles, explicada pela noção de vazio. As coisas que existem, inclusive aquela caixa que eu desenhei, elas são feitas de átomos, pequenas bolinhas indivisíveis, e também, e claro, essas bolinhas não podem ser vistas a olho nu, e de vazio. Então existem pequenos espaços aqui. Quando esses átomos se movimentam, é aí que a gente consegue observar, então essa caixa vai virar uma bola, no caso, de alguma maneira. Por quê? Porque houve movimentações dos átomos e se realocou esses espaços aqui que o Demócrito chama de vazio. Veja que essa explicação sobre a mudança não é muito diferente das explicações que a gente tem na química hoje com os princípios de Lavoisier e outros princípios mais elaborados. O princípio da mudança, simplesmente, são as mudanças dessas coisinhas indivisíveis no espaço, no universo. E as coisas vão mudando dessa maneira. E é assim que Demócrito consegue conciliar, digamos, as coisas que são sensíveis, como a caixa que você consegue ver, e esse mundo inteligível. Esses átomos, apesar de você não conseguir ver, segundo Demócrito, você poderia conhecer pela razão. Ou logos permitia conhecer a interação, essa comunicação entre os átomos e o vazio que explicavam a mudança. Veja como eu gosto de mostrar o Demócrito por uma razão muito simples.
a gente percebe como que a ciência hoje assim domina o que é o pensamento racional, mas a filosofia, veja, com os recursos que um pré-socrático tinha há mais de 2.500 anos, tinha a capacidade de fazer essa explicação. Não existia, pessoal, não existia microscópio, não existia medidor de massa, não existia nenhuma balança direito. Mas apenas com o uso do intelecto e se fazendo as perguntas certas, Demócrito foi capaz de ter um pensamento avançado. Para mim, Demócrito, os atomistas como um todo, na verdade, dão uma grande lição do quão longe apenas a mente humana consegue ir sem uma certa noção de, digamos, de tecnologia ou parafernália, ou até mesmo uma noção muito talvez avançada de ciência. O ser humano tem a capacidade de raciocinar e buscar as suas verdades quase como uma propriedade mágica. E a ciência, quando quis explicar a realidade, não conseguiu fugir do pensamento de um pré-socrático que viveu há 2.500 anos. É claro que hoje os desenvolvimentos da ciência mostram que o átomo ele sim pode ser dividido, e a gente hoje conhece as estruturas de uma célula pelo núcleo, e parece que essas partes da célula cada dia aumentam mais. Mas isso não importa. O átomo, a estrutura concebida por Demócrito, ainda hoje reverbera no que a gente concebe como essa realidade profunda, esposada, digamos, nos apresentada pela ciência. Então, eu dei esse aviso na aula passada e eu quero dar de novo. Muito respeito por esses filósofos que deram o tom de todo um pensamento racional que veio depois. Os pré-socráticos, eles não são filósofos a serem dispensados. Nietzsche falou isso pra gente sobre o Tales, mas vale para Demócrito também. Eles são importantíssimos. O último filósofo que eu queria falar um pouco para vocês é esse sujeito aqui, Pitágoras, esse grande matemático. Uma das curiosidades assim maiores sobre Pitágoras é que ele é dito um dos primeiros a usar o nome filosofia. Pitágoras foi o primeiro a usar o nome filosofia, no sentido de que ele não era um sábio, ele não tinha sofos, mas ele era um amigo, um amante da sabedoria, ele queria saber, ele era um amigo da sabedoria. Enquanto escola pré-socrática, na busca daquele princípio da realidade, do fundamento da realidade, Pitágoras dizia que tudo era número, tudo é número. Número, pessoal, para um pitagórico, não era simplesmente o que a gente tem hoje como número, como o algo forma, apenas o símbolo. Na verdade, o número na escola pitagórica era algo mais ou menos mágico. Os números, por exemplo, isso é uma grande curiosidade, a matemática abandonou. Os números na escola pitagórica, eles tinham propriedades que a gente só dá a pessoas. Os números eram amigáveis, os números eles eram racionais, os números eles eram bonitos, eles eram feios, os números explicavam a realidade dos céus, por exemplo. E dessa maneira, como eles viam os números e toda essa noção mágica em relação aos números, é por isso que alguns comentadores e na própria época de Pitágoras consideravam a escola pitagórica quase como uma religião e nem tanto quanto uma escola filosófica de fato. Na verdade, isso muito contribui para aquela bela fama do matemático de ser doido, né? Mas ao mesmo tempo que os matemáticos em alguns momentos são malucos, eles produzem grandes coisas, né? Como o Teorema de Pitágoras. Guardem, na verdade, essa curiosidade, que alguns dizem que o Teorema de Pitágoras, de fato, ele existia e era conhecido muito antes da escola pitagórica. Na verdade, os babilônicos já tinham conhecimento sobre o Teorema de Pitágoras pelo menos há 1000 anos antes.
Então, na verdade, Pitágoras ele conheceu a geometria, isso é um pouco da biografia do Pitágoras, em suas viagens para o Egito. E nessa viagem para o Egito ele conheceu a geometria, matemática era geometria naquela época, mas ele conheceu também alguns traços talvez místicos em relação à matemática, né? E daí ele conheceu e tomou alguns costumes além desse de amar a matemática. Ele na escola de Pitágoras tinha alguns costumes, eles não usavam peles de animais, eles não comiam feijão, era um negócio engraçado. E eles tinham uma prática de sempre de purificação, de conhecimento enquanto purificação, e também sempre fazer as coisas em segredos. Um dos motivos pelos quais eles não escreviam nada. O seu grande símbolo da escola era uma estrela de 5 pontos, que eu coloco na tela agora. A gente tem que olhar, sempre que a gente escuta as coisas que vêm dos pré-socráticos, com, claro, a genialidade que eles merecem, mas com cuidados. É claro que quando ele diz que tudo é número, não quer dizer que se você olhar no microscópio a matéria, você vai encontrar um número 2 lá, um número 4, um número 5, 7, ou o número primo, mas no sentido em que a realidade é captada pela matemática. Isso, dessa maneira como veio, embora com algumas adaptações, em especial porque a matemática mudou o mundo muito nesse tempo todo, isso veio pra gente, pessoal. A gente consegue pensar em ciência hoje sem matemática? Algum estudante de ensino médio aprende química ou física sem aprender matemática e pensar em cálculos? Muito difícil. Então a realidade, como o próprio Galileu diz, né, o universo está escrito em números, da forma matemática. Então, para conhecer o universo, você precisa conhecer a matemática. Eu não posso dizer aqui que eu discordo desse pensamento, claro. A matemática, de fato, tem um poder imenso, mas a gente não pode deixar de reconhecer que esse pensamento, ao fim e ao cabo, é um pensamento que os próprios pré-socráticos já tentavam esboçar. Mais uma vez, eu tenho que repetir, é claro que a concepção de matemática de um pré-socrático não era a concepção de matemática que a gente tem hoje, extremamente avançada. Hoje a matemática é um ramo extremamente avançado. Mas mesmo com aquela mística, com aquela noção quase mágica em relação à filosofia, os pitagóricos, na verdade toda a matemática pré-socrática foi capaz de dar assim extremas contribuições para a gente, não só na matemática pura, como na própria noção de engenharia ou de astronomia, né? Os egípcios em geral e os geômetras gregos também tinham uma astronomia extremamente avançada. Tudo feito na base do olho nu, não tinham instrumentos de observação. Então, o que eu quis passar para vocês hoje aqui é apenas um pequeno gosto do que é as filosofias desses pré-socráticos. Não, se alguém um dia assim, resolver fazer tour pela história da filosofia e pensar em filosofia, identificar pensamentos filosóficos durante toda essa história que a gente teve de filosofia, vocês não vão se surpreender quando encontrarem os pré-socráticos andando por os pré-socráticos, na verdade, eles estão entre a gente ainda. Esse pensamento simplesmente não morreu. Na UNB, eu sou um filho da UNB, a gente tinha um dos maiores pensadores sobre eu diria um dos maiores pensadores dos últimos 100 anos sobre a filosofia de Heráclito, que é o Eudório de Souza. E ele pensava no Heráclito como um filósofo da atualidade e fez pensamentos geniais sobre isso. Então, o que eu queria dar esse pequeno gostinho
sobre a filosofia pré-socrática. A partir da aula que vem a gente vai estar dando passo adiante, pelo menos na história da filosofia, né? Pensando cronologicamente. Então era isso que eu queria falar para vocês. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês e até a próxima.